Vamos então abrir as Sagradas Escrituras na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler o final do capítulo 5 e alguns versículos do capítulo 6. Efésios 5, do 21 até o 32, depois nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Palavra muito preciosa. Hoje eu estou na NVT, tá certo? Obrigado. O texto diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, primeiro aqui você precisa compreender que Paulo, ele está trazendo uma palavra para a igreja, tá? Então ele está trazendo uma palavra para toda a igreja aqui. E a partir desse momento, Paulo ele vai começar a afunilar o seu alvo. Então ele começa a falar para todos os crentes. Então quando Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, Paulo está falando para todos os crentes da igreja. Daí ele começa a falar aqui sobre a família. Então ele vai começar a direcionar essa sujeição agora ao marido e à esposa. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Bondoso e eterno Deus, a Ti somos gratos pela Tua palavra, porque ela é atual, Senhor, e torna-se eficaz na nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto para Te ouvir nessa noite. E tudo que tenta roubar a semente do Evangelho do nosso coração, nós repreendemos a distração, nós repreendemos todo espírito contrário e abrimos a nossa vida para Te ouvir em nome de Jesus. Amém? Igreja, esse texto para mim ele é muito importante. Ele é uma base muito sólida para nós vivermos em harmonia como uma família, segundo o querer e segundo o propósito do Senhor. Conforme nós planejamos do Senhor, o mês de abril, nós estamos trabalhando o princípio bíblico do autogoverno, dentro de um contexto familiar. E na última ministração minha, domingo retrasado, eu falei um pouco sobre o autocontrole. E o autocontrole, na verdade, ele é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito.
E conforme o apóstolo Paulo nos ensina, esse fruto ele não é gerado, ele não é produzido por nós mesmos, mas é o próprio Espírito que gera em cada um de nós o seu fruto. E à medida que nós nos aproximamos de Cristo, cada aspecto desse fruto, que é o amor, paciência, autocontrole, assim por diante, se torna mais evidente na nossa vida. Então, é um exemplo para você. Se você tem um grande amigo e você caminha com aquele amigo, a grande tendência é que você pegue traços daquele amigo. Você vai ter um gesto parecido com o dele, você vai falar algumas palavras parecidas com a dele, vai usar alguns termos parecidos com o dele. Isso é por causa da sua proximidade dessa pessoa. Então, quando você anda com Jesus, é a mesma coisa. Quanto mais perto você está dele, mais características de Cristo você tem na sua vida. Então, quanto mais você se relaciona com Cristo, mais o fruto do Espírito aflorece na sua vida. Então, por isso que é muito importante se caminhar com Cristo. Se eu quero mais de Cristo, mais dele eu preciso buscar, eu preciso ter, e mais do seu fruto eu vou ter na minha vida. E quando nós falamos sobre essa parte do fruto do Espírito, chamado autocontrole, eu quero que você preste muita atenção. Isso é um ponto de vista meu, e tem um embasamento bíblico para isso. O autocontrole, ele é um lubrificante social. Porque se nós não tivermos o autocontrole na nossa vida, falarmos tudo o que pensamos, agirmos como queremos com uma pessoa que nos ofende, um exemplo, nós podemos correr um grande risco de brigarmos, de nos excedermos, entre outras coisas. Por isso que nós precisamos ver o autocontrole como um lubrificante social indispensável na vida de todos nós. Porque quando nós temos essa parte do fruto do Espírito, nós vamos ter relacionamentos saudáveis, marcados pela santidade do Senhor. E quando nós não temos esse fruto, nós corremos o grande risco de não agir com sabedoria. Então, se nós agirmos sem o autocontrole, nós vamos agir de uma forma nécia, uma forma sem sabedoria. Vamos ser pessoas tóxicas, vamos ser pessoas complicadas de conviver. Então, hoje, a partir dos conselhos que o apóstolo Paulo traz à família na fé da igreja de Efésios, nós vamos compreender como termos relacionamentos saudáveis dentro do nosso lar. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês está no recorte do versículo 21 até o 24, do capítulo 5 de Efésios, quando o apóstolo Paulo vai dizer: sujeitem-se uns aos outros. Em um mundo que nós vivemos hoje, a sujeição é algo que menos nós vimos. Não há sujeição entre pais e filhos, não há sujeição entre marido e esposa, não há sujeição numa hierarquia de trabalho. Hoje nós vivemos em um tempo onde tudo está de cabeça para baixo, aonde existir um organograma de sujeição para essa geração é algo ofensivo. Mas nós vamos ver biblicamente que a sujeição é algo que nós precisamos ter para um bom convívio, para a ordem, para uma boa estrutura, para um bom relacionamento. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está nessa parte do versículo, ele está caminhando em uma transição para finalizar essa epístola aos Efésios. Então no capítulo 5 ele começa com algumas admoestações. Primeiro ele fala que os crentes precisam viver na luz, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Em um mundo sombrio, nós precisamos brilhar a luz de Cristo no meio das trevas. Nós não podemos andar pelo domínio das trevas, não podemos andar no curso do mundo, não podemos andar no caminho do mundo. Se você está muito parecido com amigos seus que não têm a vida de Deus, se preocupe. Se as suas palavras, se as suas frases, os seus jargões forem parecidos com os do mundo, há um problema na sua
vida espiritual. Era isso que Paulo estava dizendo no início do capítulo 5. Igreja de Éfeso, andem na luz, à luz do Evangelho. Não andem na escuridão dos caminhos do mundo. Depois, Paulo ele vai dizer o seguinte, que eles precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Então ele usa muito aquele termo muito conhecido de nós. E não vos embriagueis com vinho, mas onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, olha, a alegria que nós temos não está na alegria do álcool, não está naquilo que o álcool produz em você, até nem faça isso, porque quando há bebida você pode perder a noção, você vai se embriagar e vai gerar contenda. E daí ele fala, mas tem uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo aqui não está dizendo enchei-vos do Espírito Santo relacionado aos dons de línguas, por exemplo. Mas Paulo está dizendo em ter uma vida no Espírito, Gálatas capítulo 5, amor, paciência, domínio próprio. E depois Paulo chega na parte que nós estamos estudando nessa noite, sobre o bom convívio familiar. Ele ensina os irmãos de Efésios a viverem debaixo de um bom convívio familiar. E do versículo 21 ao 24, Paulo apresenta o princípio de sujeição mútua. É muito importante isso, que existe um papel de sujeição na igreja, onde nós nos sujeitamos uns aos outros. E depois Paulo, ele vai, como eu disse, afunilando. Agora marido e mulher, vocês precisam dentro do papel de cada um se sujeitar um ao outro. Então a sujeição não está relacionada apenas da mulher ao marido, mas o marido também. A mulher precisa se sujeitar de acordo com os seus deveres de marido. Preste muita atenção nisso, porque o versículo 21 diz, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Ele não está dizendo apenas para um grupo se sujeitar, não, a sujeição é para todos. Cada um entende o seu papel, e quando se entende o seu papel, se sujeite a fazer aquilo que é devido, conforme o papel de marido, conforme o papel de esposa, conforme o papel de filho, conforme o papel de crente. Então, para nós entendermos o temor do Senhor, é necessário primeiro nós nos sujeitarmos a Ele, e nos sujeitarmos uns aos outros. O sentido dessa sujeição, conforme o verbo no original, aponta para uma submissão voluntária e não forçada. Jesus ele não está aqui quando ele fala para a mulher colocando um cabestro nela, dizendo a partir de agora você precisa viver debaixo de uma sujeição autoritária do seu marido. Peso maior, estrutural, está sobre o homem, está sobre ele. Tanto é que Pedro ele diz que a mulher é o vaso mais frágil de casa, e de fato é. A mulher é mais sensível, a mulher tem menos força nos braços do que o homem. Então nós precisamos compreender isso. Então o texto diz o seguinte, versículo 23, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador da igreja. Imagina, tá o Micael e a Amanda deitados, 3 horas da manhã, e dá um barulho da cozinha, blum. Micael fala assim, Amanda, vai lá ver o que está acontecendo. Não dá. O marido é o salvador do corpo. A Grazi fala assim, alemão, ele nem precisa falar nada, mulher, já está o alemão sem camisa, com força de Hulk do lado da cama, pode deixar que eu vou. Essa segurança que o marido precisa trazer para a sua esposa, como Cristo traz para a igreja, a intercessão, o clamor. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E depois Paulo, na segunda parte desse texto, do versículo 25 ao 33, ele vai colocar um peso muito grande sobre o homem. Eu até considero maior do que aquilo que ele coloca sobre a mulher. Porque aqui Paulo ele vai falar sobre um amor que os homens precisam ter em relação às suas esposas,
que é um amor sacrificial. É um amor que vai além do normal. É um amor que vai além de mim mesmo e transcende ao ponto de eu me sacrificar em cuidar da esposa. Versículo 25: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Aí, homens, ele entregou a vida por ela. E não entregou de barbada não, foi numa cruz, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo, e por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Como nós vimos anteriormente, existe esse papel de sujeição da esposa, que o texto nos traz. Mas essa parte que nós lemos revela algo muito mais profundo e muito mais maior sobre a vida do homem, o amor. Mas o amor que Paulo destaca aqui não é o amor humano, é o amor divino. É um amor que está além de nós, é um amor que transcende, é um amor que o homem precisa fazer para negar as suas vontades. É isso que a Bíblia fala. Porque nós vamos ver em Getsemane, Jesus, na sua vontade, naturalidade, ele vai orar ao Pai, suando gotas de sangue, e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Fala assim: eu não quero sofrer a dor da morte. Mas daí vem a divindade: não, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então é sobre isso que as escrituras sagradas estão dizendo para os maridos. Esse amor é um amor de cuidado que transcende aquilo que é natural, que nos faz muitas vezes nos sacrificar em relação à nossa esposa. Porque o versículo 26 vai dizer que o marido tem o papel de uma purificação da sua esposa por meio da palavra. O que isso quer dizer? Os homens precisam conduzir diariamente a sua casa nos princípios da palavra, influenciando espiritualmente a sua família todos os dias. Paulo diz que Jesus lava a igreja por intermédio da palavra. O homem também precisa fazer essa santificação da família por meio da palavra. Como o sacerdote entrava no Antigo Testamento para interceder pelo povo, por seus pecados, o homem também precisa ter o cuidado espiritual da sua família. Ele precisa exercer essa autoridade sobre a casa, está sobre os lombos, está sobre ele essa autoridade, de guiar a sua família nos princípios da palavra. Lá em casa tem uma regra, a Priscila sabe, a Marilene, que está conosco todos os dias, sabe também: ninguém senta ao redor da mesa sem orar. Às vezes elas estão dando comida para o Benjamin, eu falo: oraram? Ah, pastor, não, vamos orar. Para lá e ora. Daí a gente faz toda uma história para ele entender. A gente ora: Senhor Jesus, obrigado por esse alimento. E no final a gente fala: amém. E daí ele olha para cima e mostra aquela boca despovoada para nós e ri. Ele precisa entender que tudo provém do Senhor. Então nós, homens, precisamos cuidar, trazer esse lavar da palavra, esse cuidado com a palavra dentro de casa. O homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. Isso é um princípio que Jesus disse: ame ao próximo como a si mesmo. Um amor sacrificial, abrir mão das suas vontades, muitas vezes para cuidar da esposa, para que a sua família se sinta amada por ele.
Os filhos precisam se sentir amados pelo pai. É necessário dar atenção aos filhos. A esposa precisa ser amada. Daí existe uma brincadeira que muitos pregadores fazem com esse texto. O homem precisa amar e limpar pela palavra, para que ela se apresente sem mácula, sem rugas. Daí fala assim, o homem tem que comprar uns cremes bons para a mulher passar na cara. Então é necessário um cuidado do vaso mais frágil. Portanto, o domínio próprio faz com que o homem ame a sua esposa de forma sacrificial, e a esposa respeite o seu marido. Sempre quando existem discussões de cônjuges, quem já recebeu aconselhamento meu e da Priscila sabe, é a mesma coisa, 99% é isso. Pastor, porque... Daí a mulher, ele não me ama, ela não me respeita. Todo mundo, e é o que a palavra fala, que a mulher deve respeitar o marido e o homem deve amar a esposa. O que a mulher quer? Fala comigo, mulheres, amor. Vocês não querem amor? É a oportunidade. O que a mulher quer? Mais alto. O que a mulher quer? Machos, vamos lá. O que os homens querem? Respeito. O que os homens querem? É o que falta na maioria dos casamentos: amor e respeito. E nós conseguimos tudo isso, meus irmãos, com um domínio próprio, com essa parte muito importante do fruto do Espírito. Capítulo 5. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com disciplina e instrução que vem do Senhor. Paulo vai falar agora sobre o domínio próprio entre pais e filhos. Eu acredito que uma das fases mais favoráveis do convívio entre pais e filhos é quando eles são totalmente dependentes dos pais. Pois quando nós repreendemos nessa fase da vida, tudo se torna mais fácil. Um exemplo: Priscila se arrumou, Benjamin arrumado. Benjamin faz número 2 antes de vir para a igreja. É uma sina das crianças, né? Fala que vai para a igreja, solta o intestino. O pai estava trocando. Benjamin está naquela fase de não parar quieto. Fica com a perna para cima e para baixo. Daí, como estamos lá embaixo, troca em cima da mesa. A Priscila tem uma folhagem, o Benjamin começa a catar aquela folhagem. E daí começa a pegar lenço umedecido, começa a pegar a pomada, pega até a fralda suja. Eu falei, cara, para, meu. Daí ele ficou olhando para minha cara. Sério. Daí eu tentei segurar, eu falei, cara, desculpa. Daí eu dei uma risadinha para ele, daí ele já mostrou a boca despovoada de novo. Mas você vai fazer isso, por exemplo, na idade da Laurinha, já se torna diferente. Você vai fazer na idade do meu sobrinho Davi, já é diferente. Então, nós trazemos a educação quando eles são totalmente dependentes de nós, ao ponto de ter que trocá-lo, dar comida, eles não têm essa independência, se torna muito fácil. Nós passamos por isso, todos nós fomos bebês um dia, todos nós passamos isso com os nossos pais. Mas à medida que as crianças, elas se desenvolvem, se tornam independentes, o seu temperamento começa a se manifestar, aí acontecem os conflitos. Nós já fomos crianças. Eu sei que eu faz muito tempo já. Eu já fui adolescente um dia, eu já fui jovem um dia, já tive os meus conflitos com os meus pais. Então esses conflitos se tornam evidentes. E é a partir desse momento que toda a família precisa fazer aquilo que Paulo fala, do versículo 21. Se sujeitem ao Senhor. Aí vem o papel do marido, da esposa, a fazer com que toda a família se sujeite no Senhor.
para que nós consigamos viver de uma forma harmoniosa. Então Paulo, do versículo 1 ao 3, ele vai se direcionar aos filhos, o trato com os pais. E para isso Paulo ele apela à lei. Quando Paulo vai falar sobre a obediência dos filhos aos pais, ele vai apelar à lei. Filhos, obedeçam aos seus pais. A palavra no original, obedecer, traz o sentido de ouvir de baixo, ou seja, ouvir com submissão e responder com obediência. Filhos, adolescentes, jovens que estão aqui, vocês precisam ouvir e responder com obediência. Já aqui tem um rapaz de 42 anos, quase 43. Tudo que meu pai e minha mãe falaram, não faz, deu brecha. Daí vem o pai e a mãe e usam aquela frase: não te falei? É muito importante a concordância dos pais. Um exemplo aqui para vocês. O que eu tinha no meu coração, que seria o sinal perfeito de Deus sobre o meu casamento com a Priscila, é se meus pais concordassem. E eu sou o filho mais novo. Principalmente, o meu pai já é mais de boa, né? Eu acho que o pai é assim com os filhos: vai mesmo, vai lá, vai. E a mãe já é a mais segura, né? E eu tinha um medo de falar para minha mãe que eu gostava da Priscila. Daí foi todas essas coisas. A Priscila veio para cá, participou do encontro com Deus. Daí eu cheguei assim: mãe, eu acho que eu e a Priscila, a gente vai entrar num relacionamento para casar. E quando a minha mãe disse: meu filho, olha o que ela falou, né? O negócio trocou. Meu filho, se você fizer algum mal para ela, você vai ver comigo, hein? Eu falei: é de Deus. A mãe aprovou, é de Deus. Nós precisamos saber ouvir os nossos pais, porque eles oram por nós, meus irmãos. Adolescentes, os pais de vocês oram por vocês, clamam pela vida de vocês. Então vocês precisam ouvir com obediência. Não apenas ouvir, mas ouvir com obediência. Os filhos estão sob a autoridade direta dos pais e devem ouvi-los com essa disposição correta de coração. Cuidar com a impulsividade, especialmente na adolescência ou na juventude. O que esse velho está falando? O que minha mãe está falando? Tu não sabe de nada. Tudo quer levar contra pensar que não precisa obedecer os seus pais. Eu já sou. A minha mãe disse, eu me lembro, que eu tinha uma frase que quando a minha mãe falava algo para mim, eu falava assim: preocupado eu? E o Queco, eu também falava: Jesus, me perdoa, pai, estou aqui não. Falar isso para minha mãe e o Queco, eu era tinhoso, gente. Não, ouvir para obedecer. E depois Paulo diz que o filho deve honrar continuamente seus pais. Podemos dizer que a obediência está mais relacionada à fase da infância até a juventude, quando há dependência parental direta dos pais, as que precisa morar, conviver, depois casa, é uma outra história. Mas a honra é um princípio para a vida toda, meu irmão. A honra entre filhos para os pais é algo para a vida toda. Essa honra e obediência fazem parte dos mandamentos e continuam válidos como expressão de uma vida transformada pela graça. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Vida longa. Vida longa. Não é apenas uma vida com muitos anos de sofrimento, não, é uma vida longa, debaixo dos princípios do Senhor e da sua vontade. O dever agora dos pais, muitos pais erram nisso, e eu peço graça ao Senhor para não me equivocar nesses erros, porque eu sou humano. O dever do pai é não irritar os seus filhos, mas educá-los no temor do Senhor. E quando essa parte do texto, existe um comentário muito interessante, que é de Augusto Nicodemos. Ele fala que existem duas coisas para o pai. Uma é a proibição
e o outro é o mandato. Proibição: não provocar a ira. Refere-se às práticas que ferem, que desanimam ou irritam continuamente seus filhos. Autoritarismo excessivo: você não precisa ser autoritário, você tem que mostrar a autoridade. A autoridade que Cristo colocou na sua vida. Então, o autoritarismo excessivo também não. Uma disciplina inconsistente: quando você for disciplinar, e deve disciplinar os seus filhos, e até muitas vezes for necessário dar umas palmadas, mas explique, diga o que você está fazendo. Não espanque os seus filhos. Críticas constantes: meu filho, você é um burro, você não vai dar certo, cara. Se você continuar nessa pegada, nessa batida, nesse rolê que você está, não vai dar certo. Isso é gerar ira no coração dos filhos. O que vai acontecer com os filhos? Filhos ressentidos. Não é só filhos dentro de casa ressentidos, não, filhos que saem de casa, casam e continuam ressentidos com os pais, ou com o coração endurecido, que é o oposto do alvo bíblico. O pai, segundo o querer e a vontade do Senhor, precisa atrair o coração do seu filho para Deus e para si. Aí vem o mandamento, o mandato, que é criar na disciplina e na admoestação do Senhor. O que está relacionado à disciplina, meus irmãos? Formação de caráter, correção contínua. Corrija continuamente seus filhos. Existe, eu não me lembro como é que é, uma educação que acho que é positiva, né? Onde a mãe diz assim: eu não vou repreender o meu filho diante de um adulto porque ele está se sentindo desconfortável. Você está indo contra a Bíblia, meu irmão. Você tem que corrigir o seu filho. Ele não tem que respeitar os mais velhos. Então, uma disciplina, formação do caráter, um ensino contínuo. O ensino no Senhor, a correção no Senhor, a admoestação, uma instrução verbal. O pai precisa instruir os filhos, precisa falar dos mandamentos do Senhor, orientar sempre debaixo de uma orientação bíblica, né? Então eu não posso simplesmente um dia dizer para o Benjamin: eu tenho que ensinar ele a se defender. Mas eu não posso dizer: meu filho, se ele der um em você, você dá dois. Se for maior que você, dá um chute no lugar frágil dele e sai correndo. Eu não posso falar isso para ele. Eu preciso ensiná-lo no Senhor. Nós precisamos ter orientações das Sagradas Escrituras. Nós precisamos aconselhar os filhos em tudo, desde a parte sexual, em todas as partes financeiras. É necessário um aconselhamento. Isto é a disciplina. E quando isso acontece, nós mostramos: o centro é do Senhor. A educação dos nossos filhos precisa ser cristocêntrica e não apenas moral. Senão nós vamos ser moralistas. Cristo. Tudo precisa apontar para Cristo. Porque vai chegar uma fase que o seu filho sempre pergunta: mas o porquê? Não é porque Jesus não gosta. Você vai dizer: é porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Jesus nos ensinou a amar o nosso corpo, meu filho. Jesus nos ensinou a não pecarmos, porque nós estamos buscando novos céus e nova terra. Uma educação cristocêntrica. O ministério pode subir. Nós podemos entender que toda essa admoestação de Paulo aos membros da família tem um ponto de sustentação central. Preste atenção em mim, pais. Se você não apontar todos os seus conselhos para Cristo, você vai ser um moralista.
E moralista não dá certo. Você vai ser um legalista. Você tem que convergir tudo para a cruz, tudo para a salvação, tudo para o perdão, tudo para Cristo. Esse ensino de Paulo tem o ponto central, a sustentação central, que é Cristo. Logo no início, quando o apóstolo ensina que toda essa sujeição entre familiares e crentes é possível apenas quando todos se sujeitam ao Senhor. Se você não tem conseguido viver esse organograma espiritual que as Sagradas Escrituras nos falam, de sujeição, isso está acontecendo porque, primeiro, você não está se sujeitando a Cristo. Maridos, se sujeitem a Cristo. Esposas, se sujeitem a Cristo. Filhos, se sujeitem a Cristo. Pais, se sujeitem a Cristo. Quando há sujeição, cada um consegue cumprir o seu papel dentro da família. A sujeição é ao Senhor. Ele gera o fruto por meio do seu Espírito em um coração transformado. E assim nós conseguimos nos sujeitar uns aos outros. E conseguimos praticar o domínio próprio. Esse lubrificante social e espiritual tão importante e fundamental na vida de todos nós.